Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o conto O Pai contra a Mãe, de Machado de Assis. Vamos lá aos personagens desse conto. Nós temos o casal Cândido e Clara, a tia de Clara, Mônica, farmacêutico, a escrava Arminda. Bem, temos aqui um conto, né, que retrata bem a época da escravidão, assim como outros contos e histórias de Machado de Assis. Então aí nós temos no começo do conto descrevendo sobre como que era a situação dos escravos que fugiam, né? Os escravos que usavam máscara, que usavam todas aquelas coisas horríveis lá para prender e para capturar os escravos. E daí nós temos o Cândido Neves, que era uma pessoa que não parava em nenhum trabalho, nenhum tipo de ofício. E ele era casado com a Clara e a Clara estava grávida e junto com eles morava a tia dela, a tia Mônica. E aí o Cândido Neves não parava em lugar nenhum e ele começou a caçar, então, esses escravos que fugiam. Esse era o ofício que ele tinha, caçar escravos fujões. Esse ofício do Cândido Neves começou a crescer, outras pessoas começaram a ir atrás dos escravos que fugiam, né, além do Cândido Neves. Então outras pessoas capturavam esses escravos e aí esse ofício começou a ser um ofício que para ele ficou complicado, porque ele não conseguia mais trazer sustento à casa, já era uma situação complicada, já viviam penosamente, né, eram pobres e tudo mais. E aí começou a ficar cada vez pior, porque outras pessoas mais hábeis conseguiam capturar mais escravos, ele muitas vezes às vezes não conseguia capturar ninguém. Aí eles tinham que sair dessa casa onde eles estavam morando e ir para um outro lugar. Então a tia Mônica conseguiu uma outra casa de favor para eles morarem. E essa criança aí estava prestes a nascer e a tia falou assim: olha, eu acho que seria interessante que quando essa criança nascesse, vocês colocassem essa criança na roda dos ajeitados. Essa roda dos ajeitados era uma caixa cilíndrica giratória que ficava geralmente virada contra um muro, de forma que não desse para ver a pessoa do outro lado desse muro. Então era colocado cartas, doações, enfim, e também colocado as crianças para adoção. Então eram colocadas, geralmente eram conventos que tinha desse outro lado do muro, e aí girava essa criança do outro lado, então uma freira pegava essa criança e fazia essa acolhida, né? Então daí eram as doações ou orfanatos, enfim, onde ia destinado essas crianças. E essa tia, Mônica, conseguiu convencer Clara de que esse era o caminho certo a fazer, visto toda aquela situação precária que eles viviam, que não tinham como dar uma vida melhor para essa criança, e o melhor era pôr essa criança lá para adoção. Então a Clara estava convencida pela tia, mas o Cândido Neves não. Cândido vê um anúncio de uma escrava que havia fugido, essa escrava era Arminda, e o dono estava pedindo uma recompensa muito grande por essa escrava. E nesse período aí, o bebê dele nasce, e aí ele já sabe que o destino, né, convencido, aí ele tem duas contra um, né, que é a tia e a sua esposa, e ele que não quer doar a criança, mas ele sabe que ele não pode suprir o sustento do seu filho. Então ele vai a caminho dessa roda dos dejeitados, cobrindo o filho, indo devagar, tentando fazer com que aquele tempo passasse mais devagar para que ele pudesse ficar mais tempo com o filho, né? Com dó de toda aquela situação de ter que se desfazer do seu próprio filho. E aí, quando ele tá caminhando até essa roda, ele vê a escrava Arminda passando ali por aquela rua. Aí então ele vai até uma farmácia, pede para que o farmacêutico segure o bebê dele por alguns momentos e vai até a escrava e consegue capturar ela, consegue amarrar e vai arrastando para levá-la até o seu dono. Durante todo esse trajeto, a escrava implora para que ele não faça isso, para que ele deixe que ela continue fugida, para que ele solte, para que ele a liberte. E ela fala que ela está grávida, que o dono vai bater nela, que vai fazer mal para ela tá implorando pela vida dela e pela vida do bebê. E ele não dá ouvidos e ele vai arrastando até que consegue chegar à casa desse dono. E chegando à porta lá, entregando essa escrava ao dono, ali na frente dos dois, ela aborta o bebê. Cândido pega a recompensa, vai até a farmácia, pega o seu bebê, e com tudo aquilo que lhe aconteceu, ele tenta um certo conforto para ele, de pensar de que nem todas as crianças vingam aquilo que aconteceu ali perante os olhos dele,
e que o bebê dela morreu, da escrava morreu, mas que o dele estava ali, nos braços dele, voltando para casa. E assim finaliza o conto. Então, esse conto de Machado de Assis nos retrata a questão da escravidão no Brasil, questão dos escravos fugidos, né, como que era a caça aos escravos era uma profissão, né, então as pessoas ganhavam dinheiro para caçar e para levar de novo aos seus donos esses escravos que fugiam. E aí toda a situação do Cândido Neves, de sua vida particular, dele ser uma pessoa que não parava em emprego nenhum, e ele foi cair nesse serviço de caçar os escravos, e ele está perante uma situação que ele não tem nenhuma empatia pelo que acontece, pela escrava estar fugindo, pela escrava estar grávida, porque ele está pensando no dele, né? Então ele está pensando no filho dele, na situação de ter que levar o filho de volta, porque esse dinheiro vai ajudar ele a poder manter o seu filho, né? E aí ele tenta se confortar de que ela perdeu o bebê, mas o dele tá bem. Quantas situações, às vezes, que as pessoas têm o mal pelo bem, né? O bem pelo mal, aquela situação do falso bem, não, mas poderia ser de tal forma, mas enfim, é dessa forma que aconteceu. Tenta justificar aquilo, né? De ruim que aconteceu por um lado bom. Nessa situação, ele tenta justificar que de qualquer forma, nem toda criança vive, né? Algumas crianças morrem mesmo e é isso. E aí a escrava foi pro destino dela, que foi esse, de voltar à vida escrava, perder o seu filho, sofrer todo o castigo que depois a gente sabe que ela provavelmente sofreu, né? De espancamento, chicotes, enfim, toda a história que nós sabemos. Difícil e doída, que Machado de Assis nos traz aí nos seus contos, traz essas situações às vezes com um certo sarcasmo, traz aí de uma forma escancarada mesmo, realista mesmo, de como eram as coisas. E assim terminou esse conto, né? E nós pensamos muitas vezes, como muitas vezes nós não temos empatia pelo outro, como nós pensamos só no nosso umbigo, né? E pensando só no nosso umbigo, o outro muitas vezes se lasca e é isso que acontece, e as pessoas tentam justificar o bem pelo mal, muitas vezes. E eu espero que vocês leiam esse conto também aí na íntegra, porque tem muito mais detalhes aí que, claro, eu falei de uma forma bem sucinta, tem muito mais detalhes de como era Cândido, como era Clara antes, como é que era a vida deles, né, e tudo mais. Então, vá atrás desse conto, leia na íntegra, né? Esse canal tá aqui com o propósito de instigar você a ler. Porque hoje nós vemos quantos jovens não leem, né? Como tá difícil essas criaturinhas leem as coisas, é muito mais fácil ir para uma internet e não ler nada e ter tudo tão mastigado. Então eu não tô aqui para trazer as coisas de uma forma mastigada, mas eu tô aqui para instigar. Esse é um livro, esse é um conto que vai cair no vestibular desse ano da UniOeste. Então, também como uma forma aí de dar uma facilitada na vida corrida de estudos, né? Que eu sei como é. E é bom você às vezes estar ali ouvindo, dar uma ajudada, dar uma clareada, né? Muitas vezes na ideia ali da leitura. Mas eu tô aqui para instigar vocês a lerem também, né? Eu tô com o propósito do meu canal ser um canal, como eu coloquei ali, de tudo um pouco, porque tem coisa de maquiagem, tem coisa de produto de limpeza ali, teste, enfim, eu tenho outras ideias aí pro canal, além das leituras, mas leitura também é uma grande paixão que eu tenho e eu quero trazer para vocês, que vocês gostem de ler, que vocês procurem ler os livros, que vocês procurem refletir sobre o que aquilo trouxe para nós, para nossa vida, o que vai agregar aquela leitura. Em breve quero trazer livros também, né? Claro que eu não vou contar todo o livro. Eu conto porque é curtinho, né? Então eu conto tudo que aconteceu. Mas as leituras dos livros, quero fazer umas resenhas bem legais, deixando aí um suspense no final para que você busque ler esse livro também. E que se vocês estiverem gostando, que vocês se inscrevam, deem like, compartilhem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!